Meu nome é Luiz, faço parte de um grupo que sou um dos primeiros alunos do mestre Francisco. Francisco começou com a gente lá no condomínio Almirante Guilobel, um jovem de 17 anos, chegou do Rame para dar aula num condomínio militar, sendo que era um condomínio militar que tinha uma juventude muito complicada e ele chegou lá impondo um ritmo de disciplina que ele conseguiu formar um grupo muito coeso, um grupo dedicado para a prática de artes marciais. E eu fui um dos primeiros alunos dele. Eu lembro que a gente rodava aí o Campo Grande inteiro, dando aula ele dava aula de Rame. Eu era, na época, com 12 anos de idade, já era seu assistente. E eu também fiz parte do primeiro grupo em que o Francisco levou para uma competição lá no Cassino Bangu. E foi o famoso grupo dos 7, né? Na época foram 7 alunos do Francisco que ele levou para participar do campeonato, e os 7 conquistaram o primeiro lugar. E até hoje ele ostenta esse troféu maravilhoso que a gente conquistou. E eu lembro que numa das minhas lutas, eu já era, antes de praticante de Rame, eu já era praticante de judô, né? Aos 12 anos de idade eu já tinha uma bagagem de participar de alguns campeonatos carioca, campeonato baiano, mas o Rame foi uma arte que realmente me conquistou. E aí nessa primeira competição, eu partia para cima do adversário para poder fugir um pouco do karatê, porque não era muito bom, mas para tentar pegar o judô. E eu lembro que eu saí numa das primeiras lutas com o olho muito roxo. Eu tomei uma pancada, na época eu não usava proteção ainda, não tinha protetor, e eu acabei a semifinal com o olho roxo. A Sônia, que é a esposa do Francisco, ficou nervosa pra caramba, disse que não ia ter condições de eu finalizar a competição, porque o meu olho estava muito fechado. Eu falei, não, vou continuar, vou lá e vou trazer a medalha. E realmente eu fui lá, conquistei a medalha de ouro, com o olho, parecia até o olho do Rocky Balboa lá, totalmente roxo. Mas a gente foi muito sucesso que nós tivemos naquela competição. E todo momento no momento que eu pratiquei o Rame, eu fui até a faixa azul na graduação antiga, né, que hoje a faixa azul representa a faixa roxa. Durante todo esse período que eu fiquei praticando o Rame, eu pratiquei com muita intensidade. Eu participava de todos os campeonatos que aparecia, campeonato de luta, campeonato de kata. Se tivesse campeonato de bola de gude, de pipa com o nome Rame, eu estava lá presente também. E a gente tinha sempre a mesma equipe lá, o Aldo Júnior, Tatiana, Marcinha, Manassés, Alberto. Então era uma equipe que chegava na competição e impunha respeito. O mestre Gino, na época, quando a gente chegava lá, ele cumprimentava a gente, falava assim, hoje a competição vai ser quente, vocês estão aí, a competição vai ser quente. E a gente chegava e realmente fazia com que o resultado aparecesse no final da competição. Então durante o período da Academia Dragão, que era antes um pouco da Nagashima, nós conquistamos alguns troféus importantes aí para a agremiação. E o Rame foi muito importante na minha formação também, porque eu era um jovem bem agitado, era um pouco rebelde. E essas caminhadas que eu tive com o Francisco, com 12, 13, 14 anos, ele pôde me ensinar muitas coisas, me deu muitas responsabilidades. Muitas das vezes eu saía para treinar com ele, porque ele ia dar aula, mas às vezes ele deixava eu puxar o treino num condomínio chamado Iaraquã, em Campo Grande, na Ginastic Center, na própria Academia Dragão, lá no condomínio. Eu já tinha assim, uma certa responsabilidade que ele já via que podia passar para cada um de nós isso. E sempre quando a gente estava junto, eram momentos de muita felicidade e muita dedicação. O Francisco, quando era jovem, ele era muito, muito exigente, muito. Até hoje ele é muito exigente, creio eu. Mas conosco lá na Academia Dragão, a exigência era o extremo. Então, assim, tinha muita disciplina, a gente tinha que mostrar resultado não só nas lutas, mas a gente tinha que mostrar resultado com a família, mostrar resultado nas escolas. Então ele cobrava muito isso da gente. Então por isso que o nosso grupo ele cresceu com uma base muito forte, uma estrutura muito forte familiar. E até hoje aí a gente se encontra, né?
podemos nos reencontrar, na verdade, nesse ano de 2019, depois de quase 20 anos sem se ver. Nós fizemos uma surpresa para ele não esperava isso. Um churrasco na casa da Tatiana, que é uma das primeiras alunas também. E aí quando nós chegamos, cara, a gente conseguiu ver nos olhos dele a felicidade. E para mim também foi muito emocionante, que foram muitos anos procurando encontrar o Francisco, e depois a gente descobriu que a gente estava tão próximo um do outro, e a gente passou tanto tempo distante, mas ele sempre morou no coração da gente, cara. Ele foi responsável por muitos momentos marcantes na nossa vida. Ele, junto com a nossa família, ele estava sempre presente. Ele proporcionou para a gente vir aqui para Nagashima para fazer alguns trabalhos também. Logo que começou, a gente montava tatame com o Francisco. Na época a gente não comprava tatame de EVA, a gente fazia tatame de esteira, napa, cola de sapateiro e caía para dentro no treino. Então acho que essa importância que ele teve no nosso crescimento foi fundamental para que todos nós hoje do grupo da Dragão tivessem uma vida bem sucedida. Nenhum dos atletas do Francisco daquela época, que eu conheça, nenhum deles desvirtuou o caminho do bem. Todo mundo está sempre no mesmo caminho do bem. Muitos de nós formados com graduação, pós-graduação, aqueles que não têm graduação acadêmica, mas estão no caminho certo também, no caminho honesto. Então, o Rami foi muito importante para a gente nisso tudo. Hoje eu continuo praticando arte marcial, eu pratico judô ainda, eu sou professor de judô da Escola de Domikage, que é uma das afiliadas da Federação de Judô do Rio de Janeiro. Mas a gente não esquece o Rami. Todo momento que eu encontro, até com o mestre Gino em algumas competições, me passa aquele filme na cabeça. Quando eu encontro com o mestre Vieira também nos eventos do judô, sempre vem aquela boa lembrança. E até hoje eu tenho algumas fotos guardadas da época do Rami, eu tenho o diploma da época do Rami. Então o Rami para mim foi muito marcante. Até hoje, a minha família girou em torno do Rami. O meu cunhado foi aluno do Francisco, a minha esposa conhece o Francisco desde pequeno. Então o Rami uniu muita gente na década de 80, que hoje continua frequentando o mesmo ciclo de amizade. Uns até com parentesco um pouco mais próximo, os outros com uma amizade muito próxima também. E foi um momento mais, posso dizer assim, na minha adolescência, que mais marcou foi a minha jornada no Rami. Depois eu saí do Rami, fui servir o quartel, aí quando eu fui servir o quartel eu descobri uma outra vida, eu me afastei um pouco. E agora que eu pude reencontrar o Francisco com uma estrutura incrivelmente legal, incrivelmente grande, eu pretendo estar com ele mais vezes, vir aqui treinar com ele, poder dividir com ele também um pouco do que eu aprendi e buscar mais conhecimento com ele, porque eu sei que ele tem muita coisa para me ensinar ainda, muita coisa. Então acho que quando a gente cria um elo de amizade entre professor e aluno, não importa o grau que aquele aluno chegue, ele sempre vai ter alguma coisa para absorver daquele professor. Seja ele graduado quinto dan, sexto dan, sétimo dan, mas aquele professor sempre vai ter alguma coisa para ensinar para aquele aluno, e aquele aluno sempre tem que estar disposto, tem que estar aberto a querer aprender mais e mais. Eu acho que essa é uma das minhas propostas aí que eu tenho para esse retorno do convívio com o Francisco, de poder estar aqui com ele em alguns momentos, para poder ter um pouco mais de conhecimento do Rami, porque muita coisa eu esqueci, mas também poder ajudá-lo no que eu puder na parte do judô, porque eu acho que é importante a gente que tem um foco específico também numa determinada arte marcial pode contribuir um pouco mais para refinar os seus alunos. Então acho que vai ser uma troca muito legal, e isso para mim é uma dívida de gratidão, porque eu tenho essa dívida com o Francisco. Tudo que ele me ajudou,
eu pretendo um dia retribuir para ele da forma que ele precisar. Se ele estiver precisando, Luiz, preciso que você dê uma aula para mim de judô, de uma técnica específica, eu venho aqui e vou fazer o máximo para poder ajudá-lo. E eu vou querer também poder relembrar todas aquelas técnicas que eu aprendi no passado, que na época a gente não falava nem kata, na época era coordenado longo. Mas aí o segundo coordenado longo, o terceiro coordenado longo, o quarto coordenado longo, então eu faço muita questão de poder rever essas técnicas e poder um dia poder mostrar para os meus alunos lá do judô o que é fazer um kata no rame. Eu acho que o Francisco está de parabéns com essa família gigante que ele construiu. Não sei nem se ele tem mais de 2.000, 3.000, 4.000 alunos, mas eu acho que a família é tão grande, tão bonita, que tem esse pai aí, que é o Francisco, que o cara é um cara maravilhoso, que vai fazer parte das nossas vidas aí por muitos e muitos anos, porque ele não parece não, mas ele é mais velho do que a gente imagina, mas ele tem esse jeito jovem de ser, essa cabeça jovem, então acho que ele vai viver aí uns 150 anos para ensinar o rame pra gente. É isso, a minha história do rame com o Francisco é essa e espero estar sempre aqui com vocês.